Boa tarde novamente a todos vocês, né? Finalizamos aí nossa aula de literatura. Agora nós vamos estudar história, né? Para recapitular, na aula passada nós falamos um pouco sobre o surgimento das indústrias, né? Como é que essas indústrias surgiram e também falamos um pouco sobre a relação existente entre os trabalhadores e o relógio. Lembram que a gente fez essa associação? Perfeito. Portanto, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre a transformação na indústria, né, como é que isso ocorreu inicialmente, para que depois a gente introduza a industrialização no nosso país, né, porque até agora a gente falou da industrialização de um modo geral, mas a gente vai falar como é que esse processo ele se efetivou no Brasil, tá? Em primeiro lugar, gente, falando de transformação na indústria, vejam só, desde a época da industrialização, da Revolução Industrial, né, que foi todo um processo que nós estudamos, tanto as fábricas como o modo de se produzir, eles sofreram modificações, né, sofreram mudanças. Uma dessas transformações ocorreu logo na década de 1910, por volta de 1910 por aí. O que é que aconteceu nessa época? Algumas linhas de montagem, como vocês podem observar no livro de vocês na página 12, tá? Elas foram criadas nas fábricas de automóveis, tá? Nesse sistema, o que é que acontecia nessas linhas de montagem? Cada trabalhador era responsável por uma etapa de produção, como a gente já estudou também na aula passada. Essa forma de produzir fez com que se melhorasse, né, a qualidade do produto e aumentou também a produção. E essa forma de se transformar a indústria, de dividir as etapas de produção, ela é feita até hoje, ela é utilizada até hoje nessas fábricas, tá? Ainda na página 12, a gente vai começar a falar sobre a industrialização no Brasil. Como é que ocorreu esse processo? Então, eu queria que vocês acompanhassem aí na página 12, enquanto eu vou fazendo as explicações necessárias. Olha só. No Brasil, a questão da industrialização ela é relativamente ainda muito recente, tá? Até a década de 60, né, a economia do país ela era essencialmente agrícola, né? A economia ela se baseava na agricultura e a maior parte da população ela se concentrava nas áreas rurais, como também eu já havia comentado com vocês. Até 1808, né, no período colonial, né, onde o Brasil ainda era colônia de Portugal, a produção das manufaturas ela foi proibida no Brasil. Então, houve uma proibição. O que acontecia? Esses produtos que eram manufaturados, que circulavam do território, eram importados, tá? Então, houve uma proibição, tá? Que era a maneira que a coroa portuguesa, ela fazia para lucrar mais, tá certo? Pois de acordo com o Pacto Colonial, que é algo que vocês vão estudar mais para frente, as colônias portuguesas elas só podiam comercializar com a metrópole, né? Logo, somente Portugal poderia vender produtos manufaturados para a população do Brasil. Então, os portugueses foram muito inteligentes, muito espertos nesse sentido, porque eles não deixavam ninguém mais comercializar senão eles. Tá certo? Com a chegada da família real no Brasil em 1808, né, o decreto proibitivo foi revogado e ele se iniciou com uma produção de manufaturas, né? Então revogou-se esse decreto, né? Contudo, mesmo assim, a industrialização no nosso país ela começou a se desenvolver somente no final do século XIX, né? Por isso que eu disse no início que o processo de industrialização no Brasil ainda é um pouco recente. Então, nessa época, né, no final do século XIX, ela estava ligada diretamente a investimentos vindos da economia cafeeira, né? A gente sabe que o Brasil era um dos maiores produtores de café do mundo, se ainda não é. E a crise desse setor, né, impulsionou o aparecimento das primeiras indústrias, né? Como a economia era vinculada ao café e o café ele teve uma caída, né? Ele teve uma crise, aí o setor industrial ele foi aumentando, justamente por isso, tá?
Para trabalhar nessas fábricas, gente, para que se trabalhasse nas primeiras fábricas existentes, a mão de obra mais empregada foi a imigrante, ou seja, aquelas pessoas que vieram trabalhar de fora do país para cá, né? Calcula-se que aí 30% dos imigrantes que chegaram ao território brasileiro se dirigiram a essas fábricas, tá? Tão logo pudessem fazer aquele trabalho industrial, né? Havia imigrantes, gente, que já tinham uma certa experiência, certo? De trabalho em algumas fábricas europeias e eles estavam acostumados a essa vida urbana, né? Por isso eles preferiram tentar a vida nas cidades grandes, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muitos imigrantes que estavam no interior, né? Após enfrentar a dura vida, né? As difíceis condições de trabalho nas fazendas de café, eles seguiram para a cidade e se tornaram operários. Então, com a crise cafeeira, né? Essas pessoas que moravam no interior do país, que enfrentaram essa crise no café, preferiram vir para as cidades grandes trabalhar como operários, tá? E isso tudo aí tá relatado nessa página 12, tá certo? Como é que foi a industrialização no Brasil? Eu queria que vocês fizessem também essa leiturazinha da página 12 e observassem essas imagens também. Na página 13, eu falo dos operários das primeiras fábricas, que é isso que eu já mencionei para vocês, né? Os imigrantes, né? Eu tenho portugueses, alemães, espanhóis, japoneses, também se tornaram operários. E agora eu vou falar um pouco sobre o dia a dia dos trabalhadores brasileiros. Como é que essas pessoas, elas viviam no dia a dia. Olha só. Tal como as condições de trabalho, né? Nas fábricas da Inglaterra, por exemplo, que foi que a gente já trabalhou na aula passada, as condições de trabalho no Brasil eram bastante precárias, né? O que é que a gente tinha muito nessa época? Acidentes de trabalho, que eram muito comuns, né? Na época a gente não tinha os EPIs, né, que a gente tem hoje. No ambiente, a gente tem um ambiente insalubre, né? Que eu acho que ainda tem algumas fábricas aqui de Campina, por exemplo. Nesse ambiente insalubre, na época, proliferavam doenças, né? Então, doenças eram transmitidas com muita facilidade. As jornadas de trabalho eram extensas aqui no Brasil também, tá? Somava-se aí tanto a essa extensão dos horários de trabalho quanto ao trabalho exploratório, né, de crianças e mulheres grávidas. Então, havia uma exploração muito grande no nosso país. As leis trabalhistas ainda não existiam, não tinham nem sido construídas, feitas, nem tanto entraram em vigor na época, né? Porque ainda não tinham sido elaboradas, tá? E essas jornadas de trabalho, elas se estendiam pelos fins de semana. Então, imagine aí que o trabalhador trabalhava de domingo a domingo, né? E noite adentro também. Então, muitos trabalhadores trabalhavam durante a noite também, tá? Os salários eram baixíssimos, precaríssimos, tá? As mulheres e as crianças, pior ainda, elas recebiam a metade e um quarto, respectivamente, do pagamento dado aos homens. Então, os homens já recebiam pouco. Mulheres e crianças, menos ainda, tá? Então, levando essa ótica, né, a gente pode até iniciar uma discussão sobre trabalho infantil, né? O trabalho infantil, atualmente no Brasil, ele é proibido, né, conforme a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, para que essas leis entrassem em vigor, foram muitos anos, gente, muitos anos de organização, de reivindicação das leis trabalhistas, tá? Os trabalhadores lutaram muito por essas causas, tá? Para que esses direitos pudessem ser alcançados hoje, né? Foi todo um processo, né? A gente aproveita esses direitos, mas para que isso acontecesse nos bastidores houve muita luta. Além das greves, né, dos protestos trabalhistas também, os trabalhadores eles montaram os primeiros sindicatos, né, do país. Então, os sindicatos dos trabalhadores, por exemplo. Mesmo com a forte repressão do governo na época, né, que agia de forma violenta, a primeira greve geral foi realizada em 1917 e contou com a participação de operários de São Paulo e do Rio de Janeiro
e de Curitiba, entre outras cidades, né? Primeiramente as grandes cidades, né? Depois as demais. Após tudo isso, né? Eu queria que vocês compreendessem também essa questão da exploração do trabalho infantil, né? Por que, gente? Que há mais de 100 anos era comum encontrar crianças trabalhando em fábricas brasileiras. Por que vocês acham que isso acontecia? Eu espero que vocês compreendam, né, que dentro desse contexto, as crianças elas precisavam fazer o quê? Ajudar no sustento da família, né? Se a renda era pouca, então as crianças precisavam trabalhar também, porque os salários eram baixos, né? Então, também há outros motivos, né, para a ocorrência do trabalho infantil nas fábricas da época, como, por exemplo, crianças que eram contratadas porque seus salários eram menores e não haviam leis que proibissem o trabalho infantil. Então, vejam só, para esses patrões era melhor contratar crianças e mulheres também, né? Porque eles pagariam muito menos do que se fosse um homem, tá? Trabalhando. Então, eu queria que vocês fizessem uma coisa mentalmente, que vocês comparassem a rotina de vocês com a rotina dessas crianças que trabalhavam nessas fábricas. Então, eu espero que vocês concluam, né, que a situação de trabalhador como criança é muito diferente, né, da vivenciada pela maioria das crianças brasileiras na atualidade. Então, a realidade dessas crianças no passado é muito diferente da realidade de vocês. Por isso que eu falo tanto que vocês têm uma oportunidade muito grande, que os pais de vocês investem em vocês, né? Eles trabalham para sustentar vocês. Então, o mínimo que vocês devem fazer é dar esse retorno por vocês e por eles também, tá? Então, é preciso que vocês compreendam também que o fato de vocês terem acesso à educação, né, ao lazer, à saúde, entre outros direitos da infância e da adolescência, foi fruto de conquistas no decorrer do tempo, ou seja, nem sempre existiram direitos voltados para as crianças, tá? Então, eu preciso que vocês compreendam, né, essa coisa da desnaturalização das condições de vida atual das crianças, que devem ser, sim, protegidas legalmente, certo? Então, existe ainda, hoje em dia, crianças que trabalham em algumas feiras, né? Eu acho que você já deve ter observado, né? Em minas de carvão e etc. Porém, o trabalho infantil, ele é considerado crime no Brasil, tá certo? Eu acho, na minha humilde opinião, que nada impede de um filho ajudar um pai, não é? Nada impede vocês ajudarem em casa, nas atividades domésticas. Agora, trabalhar no pesado, eu não concordo, né? Vocês precisam ter os direitos de vocês garantidos, tá certo? O trabalho que vocês fazem em casa, né? Os trabalhos domésticos, eles não se caracterizam como trabalho infantil, tá certo? Pois normalmente aí se tratam de tarefas de responsabilidade de todos os habitantes da moradia. Então, se eu sujo, eu preciso limpar, não é verdade? Então, vocês precisam distinguir o que caracteriza trabalho infantil, né? E o que são tarefas domésticas, tá certo? Então, quais são as ações que configuram a atividade infantil, que é proibida no Brasil? Trabalhar em feiras, né? Carregar caixas pesadas, por exemplo. E outras que sejam compatíveis com a idade dos alunos. No caso de vocês, outras atividades que vocês podem fazer, como por exemplo, arrumar a cama, enxugar a louça, regar as plantas, varrer uma casa, lavar um banheiro, isso não impede de que vocês façam isso, tá? Dentre essas atividades que eu citei, quais as crianças elas podem realizar? Né? Depois vocês me dizem isso. E aí vocês podem citar também outras atividades que se encaixam no trabalho infantil, que é crime, e outras atividades que se encaixam no trabalho doméstico que vocês têm que fazer, tá certo? Então, lembrando, vocês precisam ajudar os pais de vocês em casa. Isso não se configura como trabalho infantil. Crime é se vocês trabalhassem mais de 8 horas por dia numa empresa, numa fábrica, carregando peso, essas coisas todas. Isso aí seria crime, tá? E que para algumas crianças que têm problemas financeiros, familiares,
realmente, infelizmente, elas precisam estar dentro dessa realidade. Por isso que existem muitas crianças trabalhando ainda em feiras. Aquela Ceasa que tem aqui em Campina Grande, eu vejo muitas crianças carregando com carroças, verduras, frutas, né, para quem compra. Então, pensem no lugar em que vocês estão. Vejam que vocês são abençoados por isso. Então, agradeçam aos pais de vocês, tá? Pela oportunidade de ter acesso à educação, tá bom, pessoal? É isso que eu queria deixar para vocês, tá? As atividades eu vou deixar lá no WhatsApp. E nada impede de que vocês façam a leitura dessas páginas, precisam fazer obrigatoriamente para que vocês consigam internalizar tudo aquilo que eu discuti hoje, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.